Boa noite, eu sou a Suelen Gonal da Minha Eterna Doceria. Sejam bem-vindos a mais um episódio, um capítulo, um aquecimento que a gente está fazendo aqui para a trilha dos bolos criativos em Xantininho. Quem ainda não se inscreveu nesse nosso evento, ele é 100% online, gratuito, não esqueçam. Tá lá o link na nossa bio, é só você se inscrever que você vai poder ir com a gente, assim, mergulhar num leque de criatividade de todo o trabalho que eu faço aqui, né, que eu desenvolvi aqui, algumas das técnicas que eu criei para que a gente possa alcançar bolos criativos e muito diferentes do que muitas das coisas que a gente vê por aí e a gente alavancar nossas vendas mesmo a gente trabalhando em casa, tá? Então, vocês que ainda não se inscreveram, por favor, o link tá lá na bio, eu recebi já a mensagem inbox aqui, onde eu me inscrevo, se eu não tô conseguindo achar. Hoje o acesso até caiu rapidinho, mas a gente já verificou, tá tudo ok. Então, se você hoje mandou uma mensagem para mim inbox, vai lá, porque tá lá, tá bom? Qualquer dúvida também sobre a trilha, a gente pode estar respondendo tanto aqui agora, quanto ao longo da semana aí ainda, tá bom? Então, agora vamos começar a fazer o nosso bolinho masculino, tá? Eu quero que vocês tenham em mente algumas coisas. A primeira aqui é que eu já espatulei meu bolo, tá? Com chantilly branco, porque vai ser a base do nosso bolo. E a gente tem que ter em mente que a nossa mente aqui, né, nossa parte criativa, ele vai viajar primeiro, depois do briefing que a gente faz com o nosso cliente, né? Então, a gente já sabe aí, depois desse briefing, que é um bolo masculino. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A segunda é que tipo de homem é para o qual eu vou fazer um bolo. Então aqui eu já tive bolos da Heineken, porque era a cerveja que o homem mais gostava, né? Eu já tive bolo com uma frase, um bolo masculino com uma frase de uma tatuagem que o rapaz tinha, então era um presente. E aí veio a frase para que a gente pudesse colocar no nosso bolo. Eu já tive também bolos, deixa eu lembrar aqui, masculinos. De música a gente teve, de músicos, inclusive um que eu trouxe aqui hoje, que a gente vai fazer aqui como se fosse para um músico. De videogame, eu já fiz mais de um bolo de videogame, né? Então, assim, são vários, o que eu quero mostrar para vocês aqui, são vários caminhos que a gente tem. E quando a gente fala do briefing, eu já fiz isso, esse exercício com vocês, mas amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, sobre essa parte criativa e como desenvolver isso. A gente faz esse levantamento de quem é a pessoa para o qual a gente fazer bolo. E por que eu tô falando de quem é a pessoa? Porque normalmente as pessoas que encomendam bolo são as mulheres, sejam as mães, as namoradas, as esposas. Não é o próprio homem que vem aqui e acaba encomendando esse bolo. Raros são esses homens. Mas ainda assim, que sejam eles que venham, a gente precisa tentar entender e captar a essência de cada um deles para que esse bolo seja um sucesso, para que ele fuja daquele caricato bolo azul, entendeu? Ou com os balões em cima, ou enfim, um bolo que remeta até, por mais que seja azul, uma feminilidade. Então ontem a gente inclusive fez um bolo azul aqui, mais feminino, né? Porque aí levavam flores. Se leva flores, que tipo de flores eu coloco para que ele não fique tão feminino assim. Então, vocês têm que ter em mente, a primeira grande coisa que vocês têm que ter em mente, aí uma super dica, assim, daquelas que a gente vai falar melhor amanhã, mas que eu já quero deixar aqui bem registrado para você que tem essa dificuldade do bolo masculino, tá? Isso vai servir para chantininho, mas isso serve para qualquer bolo masculino que vocês forem fazer. Então, a grande dica que eu tenho antes de você começar a fazer um bolo masculino, né? Antes de você sair por aí, hashtag bolo masculino, que a gente já entendeu que não é esse o caminho para a gente ser criativo, a gente precisa fazer um briefing com quem encomendou o bolo, para a gente tentar traçar mais perfeito possível, né? O perfil de quem vai receber esse bolo se não for ele que estiver encomendando. E aí a gente vai começar a descobrir qual a cor que a pessoa gosta, né? Que o homem gosta, se ele tem alguma tatuagem, que tipo de tatuagem que representa, se ele tem hobby, o que ele gosta, o que ele não gosta, para que a gente assim consiga fazer um bolo. Às vezes o nosso cliente vem pra gente, né, com uma ideia de um bolo que ele viu em algum lugar, só porque ele não tem outra ideia. E aí, quando a gente começa a fazer esse briefing, a gente vai a fundo, entendendo qual o perfil daquele cliente que a gente vai entregar esse bolo masculino, por exemplo, a gente consegue transpor para o bolo, né, transpassar no bolo a ideia do que é aquela pessoa. E aí 98,9%
9% de chance de que a pessoa que vai receber o bolo vai gostar, tá? Então aqui, hoje, nesse nosso bolo masculino, eu tive uma ideia de ter recebido um perfil de uma pessoa que gosta das cores escuras, de tons escuros, que é músico, que toca um violão. Então a gente tem uma dificuldade às vezes de trabalhar, mas esse é o perfil que eu criei, tá? Para essa pessoa. É um músico que toca um violão, uma guitarra, enfim, algum desses instrumentos de corda e que gosta mais da pegada escura, mais neutra, assim. Eu nem vou dizer que é meu marido, mas quem tá aí assistindo e conhece a gente é bem assim. Então esse seria facilmente um bolo para ele, tá? Então eu comecei com a base branca, eu poderia ter começado com outra cor, mas é porque eu quero mostrar para vocês alguns segredinhos do que eu faço aqui na hora de decorar com cores mais escuras ou com cores que falem entre si dentro dessa paleta escura. E lembrando, hoje aqui eu vou trabalhar só com um tipo de corante, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, a gente já trabalhou com corante preto cobrindo todo o bolo, não é isso que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer um modelo tipo cachepô degradê. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso com alguns detalhes para que esse bolo fique lindo, tá? E que a gente consiga trabalhar de uma forma mais sofisticada para esse bolo masculino, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu tenho vou deixar meu bolo aqui do lado, tá? A primeira coisa que você vai fazer no bolo cachepô é espátular ele todo, seja ele branco, seja ele aqui, mais. Quando você for misturar, Ah, não, mas eu vou empurrar pra frente, tá? Aí eu tô só mostrando aqui que esse espatulado, ele tá simples, ele tá com bordas irregulares, porque eu já falei sobre isso, né, em outros momentos aqui pra vocês. Inclusive, lembrando, quem ainda não viu a live do bolo escuro, a live das espátulas, todas essas lives que a gente vem fazendo no aquecimento, isso tá lá no nosso canal no YouTube, tá? Minha Eterna Doceria. Então se inscrevam, coloquem sininho, ativem tudo, porque lá tem um material ótimo. Só pra vocês terem uma ideia, quem tá chegando aqui por agora, as 2 últimas semanas, né, a semana passada e essa, a gente fez live todos os dias. Então só pra vocês terem uma ideia. E assim, lives de coisas que eu só tinha dado em curso, né? E aí, inclusive, briguei muito aqui pra ver se coloco, não coloco. Então são oportunidades únicas. Nem sei se elas vão ficar lá por muito tempo, tá? Então fica a dica aí, já vai lá correndo. Então, a primeira live que a gente fez, uma das primeiras, foi ensinando a espatular. Então isso aqui é um bolo branco espatulado, porque eu escolhi a cor branca. Poderia ser já começando num tom aqui do que vocês vão fazer. No nosso caso aqui, eu tenho 2 chantininhos que eu também já falei sobre isso, mas eu quero... Deixa eu botar pra cá, só pra não atrapalhar. Que eu quero mostrar pra vocês. Eu nem sei aí se vocês que estão aqui sabem qual é a diferença desses 2 chantininhos. Ó. Se alguém sabe, já me fala. A galera do YouTube também tá valendo. Vou mostrar aqui. Qual é a diferença desses 2 chantininhos? Se é que tem alguma diferença, né? Se vocês estão conseguindo aí ver. Alguém consegue me dizer? Eles aqui já estão quase confeiteiros. Eu não sei se a galera aí tá conseguindo ver essa diferença aí no Instagram, no YouTube talvez esteja conseguindo ver melhor, né? Qual é a diferença, gente? Vamos lá. Eu vou até tirar um pouquinho aqui para eu começar a fazer, depois eu volto. Isso aí. Eu não tô conseguindo ver quem foi que falou, mas é porque fica longe, vocês estão vendo aí, mas um tá poroso e o outro hidratado, exatamente. Um tá cru, que a gente chama de cru, eu só bati o chantilly e não hidratei, e o outro já tá lindamente hidratado, ó. MM Confeitaria. MM Confeitaria. Ó, lindamente hidratado e no ponto, tá? Então aqui, eu vou começar, botei pra cá agora, porque foi o que sobrou um pouquinho daquele ali, e aí... Vocês que já assistiram a live do bolo escuro vão entender por que eu tô tirando. E aí agora eu vou começar a atingir o meu chantininho. Ó. Eu aqui hoje vou do mais claro pro mais escuro, tá?
Existem técnicas diferentes para você fazer do mais claro para o mais escuro e do mais escuro para o mais claro, para que você não gaste tanto. Mas isso aí é outra live. Ou no curso eu ensino também. Mas, ó, fiz um cinza aqui, que eu vou botar mais um pouquinho de branco, porque eu quero um cinza ainda um pouco mais claro, tá? A gente clareia colocando o branco, tá? Vou clarear mais um pouquinho ainda. Vocês que estão aqui no Instagram e aí no YouTube online já se inscreveram, gente, na nossa trilha dos bolos criativos? Eu tô vendo só a galera entrar nos grupos lá do WhatsApp, mas ainda não começamos a nos comunicar oficialmente. Então se inscrevam que vai ter muita coisa tanto por lá, tá? Como pelos outros canais de comunicação. Ó, cheguei num tom de cinza que eu gostei. E aí agora eu vou aplicar no meu bolo. Tá mostrando aí? No YouTube? Show? Então agora eu vou começar a aplicar. Como é que eu começo a aplicar meu cachepô? Esse é um modelo de cachepô degradê. Eu vou puxar aqui o meu banquinho, porque eu preciso ficar na altura do bolo, tá? Eu poderia fazer com um saco de confeitar, para delimitar, eu gosto também de fazer, mas hoje eu vou fazer aqui com a espátula, também já falamos sobre isso. E aí eu vou ver aonde mais ou menos eu quero começar meu cachepô. Eu quero fazer um cachepô alto, então eu vou colocando, tá? Naquele mesmo movimento de angulação, eu ponho e coloco, e puxo, ó. Empurra, espalho, empurra, espalho, empurra, espalho. Lembrando que o chantininho de baixo, ele tá normal, tá? Eu tirei da geladeira, bati, tirei da geladeira, espatulei o bolo pouco antes de começar a live. Então, ele tá aqui desde então, tá? Ele tá até um pouco mais molinho do que o que eu costumo usar, porque ele ficou aqui, né? As luzes aqui, elas deixam um pouco mais escuro. Mais escuro, ó, um pouco mais quente. E aí, ó, eu já fiz aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Ó, aí eu fiz uma linha, tá vendo? Aí agora eu vou com a minha espátula, a espátula reta, e passo. Lembrando que o bolo espatulado assim, né, que a gente chama de cachepô, você não pode puxar muito. Eu vou dizer por quê. Grande dica aí. Quando você faz esse movimento e você pesa muito a sua mão, tá? Do 45 graus, ó. Aí tá conseguindo pegar no YouTube também? Quando você faz esse movimento dos 45 graus e você empurra muito pra dentro, você acaba encostando na parte branca, que é o que tá embaixo. Você pode fazer esse cachepô, se você não tiver segurança, mais largo, mas nesse caso aqui, como eu quero uma delicadeza, apesar de ser de ser um bolo masculino, né, para um homem, eu coloco bem fininho. Então, não é para também botar aqui e ficar rodando eternamente, porque senão o cinza vai ficar misturado com o branco, tá? E aí agora, eu ponho meu bolinho pro lado. Eu já tenho uma base daquele cinza, tá? Que eu fiz, ó. Que é o que eu fiz ali, sobrou um pouco, tem que sobrar, tá, gente? Eu vou tirar um pouquinho dele, eu até não trouxe outro potinho, vou botar aqui, não tem problema. Eu tiro um pouco dele e coloco um pouquinho mais do preto, porque eu quero agora um cinza mais escuro. Ó, ele tá um cinza mais escuro, mas ainda não tá chumbo e ainda não tá preto, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu volto lá do mesmo jeito. Aí o que a gente vai ter que fazer? Eu não posso usar a mesma espátula suja, tá? Porque aí ali agora vai manchar. Então, eu vou limpar aqui, vou abrir um paninho aqui. Pedro JP. Que tipo de perguntas que você faz
poder fazer o briefing que você falou no início, para entender o... Sim. No curso a gente disponibiliza um material tanto para anotar pedido, tá? Para você não se perder nos seus pedidos, e um briefing que eu uso com as minhas perguntas mesmo, que eu mesma pergunto para os meus clientes, mas o que você pode perguntar de cara, né? Quando a pessoa vem encomendar um bolo, normalmente ela fala, eu queria encomendar um bolo, mas ela não fala se é um bolo para um homem, para uma mulher. As duas primeiras coisas que eu pergunto né, se é para um homem ou se é para uma mulher, o bolo feminino ou masculino, e a idade da pessoa, tá? Porque isso já vai me nortear pro que a gente quer. Se a pessoa vier com uma referência de bolo, eu já consigo capturar o que ela quer passar. Por exemplo, quando eu fiz o bolo, mais de um bolo que eu fiz da Heineken, mas quando eu fiz o bolo da Heineken, era um churrasco de 40 anos do marido de uma menina, né, que tinha me procurado, e aí, quando ela me passou, ela me deu a referência de um bolo com um topper de papel, né, e eu já não trabalhava mais com topper de papel no bolo. Mas aí, o que eu entendi? Como era um churrasco, porque ela já tinha dito que era um churrasco, e tinha um bolo de cerveja, ela queria ir por essa linha, tá? Então, eu me atentei a tentar seguir esse caminho. Mas aí, eu fui perguntando, quantos anos ele vai fazer? É importante perguntar a cor que ele gosta, ou mais importante do que a cor que ele gosta, é a cor que ele não gosta, tá? Porque, por exemplo, vai que eu faça um bolo vermelho e a pessoa tem ojeriza a cor vermelha, sabe? Aí é tipo assim, 100% de chance de você desagradar a pessoa. Então, idade, o tipo de festa, eu pergunto se é de dia, se é de noite, se a pessoa não gosta de alguma coisa, se ela tem um hobby específico. Isso é muito bacana para enriquecer o nosso trabalho com as informações. E aí você pode criar o seu briefing aí da forma que você achar melhor, tá? Com as perguntas que você mais tem interesse. E aí, assim, óbvio, quando eu vou fazer um bolo, vocês já viram aqui, o da Heineken, um deles eu usei a garrafa, no outro deles eu usei pasta de ninho, né? Ele foi até como se fosse uma Heineken Experience, a gente pegou a ideia da Heineken Experience. E aí, esse do leite ninho, né, da pasta de leite ninho, eu encomendo com uma outra pessoa. Então, eu tenho que ter uma certa antecedência, pensar no projeto para que a pessoa possa desenvolver. Isso vale para pasta de ninho, para pasta americana, para os biscoitos. Quando eu faço bolo com os biscoitos também, eu preciso de uma antecedência para entender o que é a pegada que eu vou colocar do biscoito. Se eu vou colocar biscoito e pasta de ninho, aí depende de tudo isso. Mas, por exemplo, tem gente que não quer pasta no bolo. Então, não vai dar para eu usar pasta. Eu pergunto tudo isso, tá? No briefing. Se a pessoa tem alguma ponderação, né? Na hora do que a gente vai fazer. Ela, a pessoa que tá encomendando, ou a pessoa que vai receber o bolo, tá? Confeitaria, esse momento de colocar, escurecer o chutinho é tenso. É tenso se você não seguir todas as dicas que eu te dei na live, tá? E você não é minha aluna, eu não conheço você ainda. Eu não sei seu nome, a gente fica falando Confeitaria, mas pode botar seu nome aí pra eu te chamar pelo nome. Minhas alunas não têm mais medo, não. E o pessoal que viu a live, eu espero que testando não tenha também, tá? Mas é tenso, sim. Falei brincando, mas é um momento mais delicado, né? A gente sabe que a gente perde ponto, mas, ó... Aqui é no ponto. E também a gente consegue salvar um chantininho que perdeu o ponto, tá? Uma dica boa. Mas é importante você ter pelo menos o conhecimento do que você está fazendo, né? Como você está colocando, por exemplo, ó. Então já botamos um nosso cinzinha mais escuro. O cachepô, gente, uma coisa muito legal do cachepô é que ele não precisa ficar reto. A ideia, inclusive, é que não fique reto. Então, essas nuances aqui, ó, elas são ótimas, que quando você passa a espátula, ele vai... Um lado tá maior, um lado tá menor. Um lado tem um buraquinho, o outro lado não tem. Esse aqui eu vou só passar aqui, porque ele tá parecendo branco. E aí a cor de baixo que eu quero não é o branco. Pronto. Agora eu vou pro mesmo processo. Tá? Sobrou ainda um pouco do cinza. Ó. O mesmo cinza que eu comecei, tá? E aí agora eu vou botar mais escuro porque eu quero
um chumbo mais escuro aí. Eu acho que eu botei até muito, vai ficar preto. Mas aí a gente clareia. Deixa eu trazer esse pra cá. Oi, Milena! Muito prazer. No início, quando eu comecei em cachepô, fazer ele bem grossinho. Dependendo, eu não sei se você falou que é nova aqui, né? Mas, por exemplo, você vai ver alguns modelos de cachepô. Eu já fiz de várias formas o cachepô, né? De várias cores também. Quando eu faço um só aqui embaixo, como se ele fosse um jarro de plantas, e as flores em cima, que eu gosto de trabalhar muito esse modelo para mulheres, né? Pedem muito esse modelo aqui para mim. Eu prefiro ele mais larguinho, porque eu acho que parece que ele tá descascando mesmo, desabrochando e as flores em cima. Nesse aqui, eu tô querendo dar uma outra ideia, então não é bom que ele fique muito largo. Então você tem que também ter essa... Quando você for raciocinar o seu projeto, você tem em mente o que você quer passar com ele, tá? Ó, ele ainda ficou parecido, porque eu botei mais o branco aqui. Eu vou botar uma gotinha só de preto, porque eu ainda não quero ele preto. Mas ele ficou parecido ali com o outro. Botei 2 gotinhas, tá? Ou como diz a minha equipe, que 2 pinguinhos. Porque quando eu falo 2 pinguinhos, eles acham bonitinho em vez de 2 gotinhas. Hoje saiu 2 gotinhas, tá vendo? Ó. Lembrando que quanto mais escuro também você for fazendo, você não pode sair tacando direto o corante no seu chantininho, porque ele vai... há maiores chances dele simplesmente derreter, tá? Mas, e também o corante escuro, ele é um corante de descanso, tá? Eu vou botar aqui só pra eu ver na luz. Ele ainda pode ficar um pouquinho mais de escuro, poderia deixar aqui... Deixa eu ver uma água. De repente é o tempinho dele dar uma escurecida. Se você for fazer o bolo, por exemplo, de um dia pro outro, já deixar pronto pro seu cliente, super dica, assim, daquelas... Eu acho que, inclusive, eu já dei essa dica na aula de aquarela, mas é importante. Uma super dica, assim, daquelas realmente importantes. Se você for decorar o seu bolo num dia à noite para entregar ele de manhã cedo, e você tá trabalhando com tons, ou tons da festa, né, a paleta da festa, ou com tons muito específicos, cuidado, você sempre tem que fazer o seu chantininho num tom abaixo do que o que você precisa. Por quê? Porque esse tempo todo na geladeira, né, esperando ele descansando, ele vai ter uma saturação. Então o seu rosa bebê vai ficar um rosa mais chiclete. Então, se eu quero um rosa bebê, eu tenho que botar um rosa bem clarinho para conseguir, no dia seguinte, ele tá com esse tom de rosa bebê, tá? Então, as cores mais claras, quando a gente faz no dia anterior, tem que sempre ser um tom abaixo do que o tom que a gente precisa, tá? Isso fica a dica porque as paletas, às vezes, de festa vêm prontas. A gente alcança aquela cor na hora que a gente tá fazendo, mas a gente esquece que ela satura. E aí, de um dia pro outro, mais de 12 horas na geladeira, isso vai saturar mais ainda, tá? Então, ó, aqui eu já consegui um mais escuro, mas que ainda não é preto. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou limpar a minha espátula e vou aplicar novamente. Ai, ó, a Tamize é uma das minhas fornecedoras de pasta de ninho. Porque ela faz um trabalho incrível, né? Então, é sempre somando. E Tamize assim, foi uma pessoa que... Ela é amiga de amigos meus, mas a gente se conheceu pela confeitaria. Confeitaria que me trouxe e não vai me levar nunca mais. Porque, olha, é parceria e amizade pra sempre. Ai, muito obrigada, Milena. Ó, eu não sei se você já se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, mas lá tem lives, inclusive, sem ser dessas últimas semanas, né? A gente tem colocado bastante conteúdo lá, tanto de prática, quanto dicas, enfim, da área toda de bolos, de chantininho, quanto também de empreendedorismo, tá? De marketing para confeitaria. Tem umas playlists lá diferentes e super bacanas para você dar uma olhada, para vocês, né, darem uma olhada. Ó, então agora aqui de novo eu vou lá,
devagarzinho, ó. Ah, Su, mas eu não consigo dar uma distância igual. Aí vocês não vão conseguir ver porque o cinza de baixo tá bem... Tá próximo, mas não tá igual não. Aqui a gente consegue ver no Instagram, não sei se vocês conseguem ver. No YouTube vocês conseguem ver perfeitamente, tá? Que tá diferente. E aí agora a gente vai fazer o tom mais escuro, tá? Eu tô vendo aqui só pra calcular mais ou menos, mas dá sim pra eu já ir pro mais escuro. Eu poderia fazer um tomzinho ainda acima, mas eu acho que ele já vai ficar preto. Então eu já vou direto partir pro preto. Eu vou tirar aqui um pouquinho. E vou botar o preto. Pra cá. O preto com parcimônia, porque ó, aqui ele inclusive já tá vazando. Cara, preto não tem como. A gente quer ser limpinha, mas com preto não dá, tá? Você fica por uma semana as pessoas sabendo que você fez um bolo preto. Já dei essa dica também de como tirar o corante da mão. Mas, o preto, gente, é o que a gente já falou na live do bolo preto, tá? Não vou ficar entrando em detalhes aqui porque a gente já falou isso. Mas ele é uma cor de descanso. Então, não adianta eu tacar esse pote inteiro aqui, perder todo o ponto do meu chantilly e eu não ter deixado ele descansar. Então, eu vou descansar aqui um pouquinho. Eu não, né? Vou deixar ele descansando aqui um pouquinho. E aí a gente vai falando aqui sobre as coisas que a gente tem que prestar atenção do bolo, por exemplo. Porque aí é o que a gente precisa para esse bolo, para esse preto saturar e a gente conseguir colocar ele no bolo, tá? O preto até fica mais molinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda mais que eu tô fazendo uma quantidade menor, tá? Mas eu vou deixar ele saturar um pouquinho. Ó. O tempo de colorir o preto é tenso, porque ele cai. Você viu que eu fiz aqui, ó. Ele tá mais molinho que os outros, mas não tá. Eu tô só vendo aqui se ele... Ele já tá bem escuro e quando eu colocar ele vai ficar preto. E aí, por exemplo, a gente lá tava falando... Eu tava falando aqui mais cedo do briefing, o que a gente... Eu vou beber. Eu bebo água, não bebo água, eu fico com muita sede. Amamentando, né? E aí, é que aqui no Instagram vocês não veem, eu acabei de olhar ali a tela do YouTube, e aí porque é meu marido, né, que gosta de música, a gente tem bem um violão ali, e fica aparecendo. Deu pra perceber que alguém aqui nessa casa toca, e que não sou eu, né, gente, porque, sinceramente, o dom musical, eu espero que Gael herde do pai, porque vai ficar um pouquinho difícil, se ele gostar de música, herdar o meu, 0, talvez menos 10, né. Mas aí, voltando ao briefing da minha pessoa... que gosta de tons escuros, mais neutros, né? O rapaz aqui da minha casa, que toca um violão e tal. E o que eu posso fazer? Eu poderia fazer o bolo todo. Tô esperando o pretinho aqui botar pra gente terminar ali. Colocar só os detalhes que eu vou colocar pra vocês verem que dá pra gente trabalhar com brilho também pra homem. Uma coisa mais contida, claro. Mas, eu não sei, mas no meu briefing lá da minha pessoa, a pessoa tinha, né? A minha pessoa tinha... um objeto, que é uma das coisas que eu pergunto, inclusive, lá quando eu falei nas perguntas do meu briefing, né, que alguém perguntou, eu pergunto se tem algum objeto, alguma tatuagem, algum tipo de frase, alguma coisa que tenha, né, a pessoa use sempre como dela, assim, como represente o que ela é na vida. E aí, o meu cliente aqui, no meu briefing, ele tem um bonequinho, que é tipo um homenzinho de lata, talvez. Desculpa, tá? Se eu não estiver falando, mas é tipo um homem de lata. Deixa eu fazer assim, aí vocês veem. Que tá com um violãozinho. Então, eu recebi do meu cliente, tá? Um objeto. Ó. Peraí. Um objeto. Um objeto que eu poderia botar no bolo. As pessoas poderiam... Eu na verdade, né? Poderia usar de várias formas, né? Eu poderia aqui
tentar fazer uma aquarela desse desenho, de algum violão, de alguma coisa nesse sentido, mas como a gente já fez algumas lives assim, eu quis trazer uma coisa diferente, tá? Então eu vou só colocar ele no bolo. Eu ainda não decidi se eu vou colocar em cima, se eu vou colocar do lado, mas eu deveria ter decidido isso no projeto. Por quê? Se eu coloco ele do lado, ele aqui não vai caber no meu cakeboard, então eu deveria ter trabalhado com um cakeboard maior, tá? Então isso tem que estar no nosso projeto, a gente não pode decidir isso na hora. E aí a mesma coisa vale para se eu for trabalhar com ele em cima. Por quê? Quem tava na aula de estrutura sabe. Eu não posso simplesmente botar um objeto, ele nem é muito pesado, mas ele é pesado, e também pode cair no transporte sem uma estrutura. Eu aqui vou colocar, porque o nosso bolo não vai ser transportado, e o nosso bolo aqui também é de isopor, então ele vai aguentar o peso. Mas se fosse um bolo real, como a gente fez lá no bolo de estrutura, que foi aquele de Londres, né? Eu fiz uma estrutura para ele, tá? Então agora eu vou ó, já atingi o preto. Aqui, peraí. Aqui. Já atingi o preto. Já atingi o preto, tá? Não sei se aí no Instagram vocês vão conseguir ver muito bem a diferença dele, mas existe, tá? E pode ser aqui agora, pelo que eu olhei, eu posso não ter feito uma quantidade suficiente pra ele fechar aqui, mas eu acho que vai dar assim. Quando é a última cor, eu começo por baixo, tá? Onde tá branco, ó. Porque o branco precisa ser tapado de qualquer jeito. Ou a cor que tiver embaixo, né? A cor mais clara, ela precisa ser tapada, tá? A Roberta Braga pergunta se fosse um colorido ao invés de degradê, teria alguma ordem para colocar as cores para elas não se misturarem? Tipo um bolo arco-íris? Não, mas você... Assim, não existe uma regra. O que eu faria, eu já fiz um bolo que era colorido, não era o arco-íris, mas era colorido. Eu começo da mais clara, tá? A mais clara pra dentro. Porque a mais forte, ela solta mais tinta. Então, se eu deixar ela em contato com a mais clara logo de cara, a mais clara vai puxar logo essa tinta, tá? E aí, eu vou ter uma mancha desnecessária. Aqui pode ter mancha, mas aí como as cores falam entre si, não é um grande problema. Aqui eu já fechei o preto, mas ele ficou muito pra cima, muito pra baixo, né? Eu não conseguia chegar onde eu queria na distância do cachepô. Embora vá chegar também quando eu passar a espátula, mas os pontos que eu achei que ficou muito pra baixo, eu vou lá e passo mais um pouquinho, tá? A Juliana Cristina pergunta se você usa alguma marca de corante específico, porque é muito brilhoso. Não uso e, assim, para algumas, eu tenho algumas cores que eu gosto e aí não são todas né, alguns tons que eu gosto que não são todas as marcas que trabalham. Por exemplo, tem um verde seco, o nome é verde seco, que só a Grand Chef tem. Eu acho linda, eu consigo fazer essa cor misturando outras cores, mas eu perco mais tempo. Então, eu prefiro ter, por exemplo, esse verde fosco. E o preto eu gosto muito do da Grand Chef, tá? Mas ele mancha um pouquinho, o corante da Grand Chef. Mas é o que tem lá, que for mais barato na hora, que eu compro. Só que eu compro sempre em gel, tá? A gente também tem corante preto em pó. A gente usou aqui no bolo escuro. Também daria pra usar. Então agora aqui, ó. A Vanessa Teles pergunta se o chantininho mancha a massa do bolo por dentro. Não mancha por dois motivos. Primeiro aqui que é o branco, que tá em contato com o bolo. E se vocês viram a live do bolo escuro, vocês vão entender o que eu tô falando. Se tivesse em contato direto o preto, poderia puxar um pouquinho a cor, sim. Mas lembrando que se você não quer sujar a boca, não quer sujar a boca, que eu digo manchar, né? Na festa todo mundo ficar com bolo preto, ou você não quer que a massa fique escura, se não for, por exemplo, um bolo de chocolate,
Não use cores escuras. É imprescindível que você alerte o seu cliente quanto a isso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa quer um bolo super preto, mas ela não quer os clientes, não, os convidados dela com a boca preta. Aí não dá. Você tem que ser muito transparente com o seu cliente, com aquilo que você tá oferecendo, tá? Eu, inclusive, quando comecei a fazer o chantininho e eu ainda não sabia as formas de fazer sem amargar, eu alertava o meu cliente que o preto é uma cor que amarga. Hoje eu não preciso mais alertar porque o meu preto não amarga. Ó, não sei se vocês viram aí, tá vendo? Eu, inclusive, achei linda essa parte aqui, que foi onde eu tirei a espátula. Já falei isso pra vocês também no meu xodózinho, da onde eu tiro a espátula. Agora eu vou limpar. Quando a gente trabalha com preto, na hora de limpar é mais chato, mas a gente tem que limpar logo, tá? Eu não fiz aqui, mas tem gente que faz, aí vocês podem fazer pra não manchar o cake board de vocês. É botar chantininho branco, tá? Aqui. Porque aí quando você tira o branco que tá embaixo, ele não mancha o seu cake board. Inclusive o meu aqui já manchou. A Roberta Braga está perguntando se você tem alguma espátula especial para limpeza do cake board. Eu gosto dessas mais pontudas. Essa aqui, por exemplo, é de pintura, mas eu rapidamente ali antes de começar a live não achei a outra que eu uso, mas ela é mais pontudinha, tá vendo? Ela vai aonde, por exemplo, o meu dedo não vai. É assim, eu corro menos risco de encostar no chantininho. Ó. Eu vou limpando com cuidado. A Gisele Almeida está falando que ela usa kickboard de papelão. Você acha que daria para fazer um fundo escuro e limpar o kickboard depois? Dá, o de papelão limpa até melhor do que o de MDF, tá? Inclusive, hoje existem alguns, tanto de MDF quanto de papelão. De papelão é até mais comum. Você consegue comprar colorido. Então, por exemplo, tem ele preto. Quando você faz um bolo preto num cakeboard preto, fica bem bonito. E aí, pra limpar, a gente não tem tanto trabalho. Tem preto, tem dourado, né? Então, quando a gente também trabalha com a bombinha, com a cor dourada, que também dá trabalho pra tirar e é bem chatinho, tem essas opções. Pra você que trabalha com o cakeboard de papelão, você vai achar mais. Ele tem tipo uma película de plástico em cima, não sei se alguém já usou, mas aí quando você passa, ele limpa mais fácil do que o MDF. Mas a gente tem de acrílico também. Ele só é bem caro de acrílico. Limpa mais fácil. Ó, então aqui eu já fiz. Limpei. Tirei bem os cantinhos. Nunca, gente. Eu fiz um bolo preto. E aí deu muito trabalho para limpar, deixei sujo ou dourado. Não há nada pior. Parece desleixo, sabe? Aí você faz um bolo super elegante, super bonito, não limpa o cakeboard. Eu, inclusive, limpo várias vezes. Eu limpo aqui, aí depois eu passo de novo. O preto eu passo um alquinho, né? O paninho com álcool. Tá, então eu vou achar agora a frente do meu bolo. Eu já sei qual é, porque eu já olhei ela, gostei dela aqui, ó. Essa aqui vai ser a frente do meu bolo. E aí eu vou mostrar pra vocês, tem a folha de ouro, né? E existe a folha de prata, tá? A folha de ouro prateada. E aí eu vou usar, mesmo sendo um bolo pra homem, tá? São só os pequenos detalhes, tá? Aí eu vou de forma... Verônica Caldas está perguntando que pincel é esse que você usa? Se é algum pincel especial para confeitaria? Olha, ele é especial porque é meu. Mas ele não é especial para confeitaria, não. Ele é, inclusive, de sombra, tá? Óbvio, não da minha sombra. Eu comprei um de sombra pra deixar pra confeitaria, né? Eu tenho mais de um, e os que eu tenho, em sua maioria, são de sombra, porque todo pincel para maquiagem, ele é feito com cerdas bem mais macias, por causa da pele do rosto. Então, na hora da gente confeitar, é muito melhor do que os de tinta, que a tela, né, da tinta é uma coisa muito mais dura, né? Então, a gente não precisa ter muito cuidado na hora de passar.
Ó, eu não sei se vocês trabalham aí com folha de ouro e, enfim, os seus derivados de cor, mas é só você ir colocando delicadamente, tá? O chantininho tá em temperatura ambiente, você só vai colocando. E como eu falei pra vocês, eu não vou botar muito porque meu cliente aqui é chato, ele não gosta de nada muito. Só tô botando pra vocês verem como dá pra gente trabalhar também com brilho, ainda assim tendo um bolo mais masculino. Eu poderia trabalhar tanto com a folha como eu tô trabalhando aqui, como poderia trabalhar com o álcool de cereal e o pó de decoração, tá? Que a gente fez ontem. Só numa delicadeza aqui. Janaína Ribeiro tá perguntando assim, Su, você tem demanda para bolos masculinos frequentemente? São mais raros, eu acho que porque homem, como eu falei, o homem primeiro não encomenda o bolo e quando ele vai fazer o churrasco dele, ele pensa na cerveja e na carne, ele esquece o bolo. Então, normalmente, esse homem, se ele tiver uma esposa, se ele gostar muito de doce, ele vai querer, né? E aí vai ter bolo. Mas quando eu comecei a postar os meus trabalhos, né, masculinos, assim, mostrando que tinha demanda, isso cresceu. Eu acredito que porque as pessoas passaram a ver que tem bolos masculinos e que não são tão afeminados, ou que não precisa ser aquela torta daquela loja lá qualquer que é de chocolate, que normalmente o homem também assim, me manda um bolo de chocolate, tá tudo bem. Canto parabéns com aquele bolo do supermercado, Deus me free. E aí, pronto, entendeu? Acho que por isso teve essa demanda. Eu vou fazer só aqui na frente, tá, gente? Porque tempo aqui a gente não tem e também dinheiro, que isso aqui custa bastante. Já falamos do provisionamento. Deixa eu virar aqui. Eu faria tudo isso no bolo ao entorno, tá? E aí aqui agora eu vou achar, olhando sempre pra frente, onde é a minha frente do meu bolo, se vai ficar pra frente, pra trás, onde eu vou colocar. Eu não gosto muito das coisas centralizadas, acho que eu já falei isso pra vocês. Ó, se ele tivesse com a estrutura... Ai, eu botei ele pro lado errado. Se ele tivesse com a estrutura... Se fosse o bolo real e eu fizesse ele com a estrutura, você tem que pensar nisso no projeto, tá? Se ele vai ficar na frente, do lado. Deixa eu dar uma afundadinha nele aqui. Ó. Estão vendo? Eu gosto de deixar assim, porque aqui eu até colocaria uma velinha pra gente cantar o parabéns do nosso cliente, que inclusive gosta de bolos hoje, sim, muito obrigado. Escolhe os bolos que quer, mas não cantava parabéns, até antes de me conhecer. Então, tem 9 aninhos que ele canta parabéns, come bolo. Gente, olha, eu espero, vou levantar aqui. Oi, Claudinha, conseguiu sair da aula? Olha, muito obrigada. Mais um bolinho aqui que você vê, né? Você tá sempre aqui com a gente também. É um bolo que eu fiz, óbvio, como eu disse pra vocês, como se fosse pro meu marido aqui, só que como cliente, né? Então eu peguei o briefing dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu mostrei pra vocês um cachepô, né, que nada mais é do que aquela coisa que a gente tem em volta, por exemplo, das flores. Então eu fiz um cachepô aqui totalmente masculino, com o briefing das cores mais escuras, então ele é degradê, ele tá do preto pro branco. Eu poderia trabalhar com mais tonalidade se eu quisesse, mas eu aqui eu optei só por essas 4 cores, né? 4 tons de cinza e o branco. E também peguei um elemento, né, como um objeto pessoal, levando em consideração o que a gente recebeu no briefing, tá? Mas eu aqui, por ter também um bolo de isopor, somente coloquei esse objeto em cima, lembrando que quando a gente faz um bolo né, real para o transporte, ele precisaria ser estruturado, e a gente fez uma live já falando sobre todas as estruturas que a gente pode usar, né, como as que eu uso aqui, para que a gente tenha a segurança de trabalhar com bolos instantinho, tá? E deixar a nossa criatividade fluir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar uma foto aqui pra gente colocar lá no nosso feed, lá nos nossos stories, e vocês conseguirem ver as nuances do bolo de uma forma mais nítida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 7h30, nós estaremos aqui falando sobre
criatividade, como a gente chega lá, como a gente pensa, e eu posso falar um pouquinho mais sobre o briefing também, acho que foram bastante dúvidas sobre ele hoje, então eu vou falar sobre a criatividade, sobre esse meu processo criativo para alcançar bolos incríveis, criativos e exclusivos para os meus clientes, tá bom? Quem ainda não se inscreveu na jornada do bolo criativo, na trilha dos bolos criativos, em Chantilly, o link tá lá na bio, tá bom? Não percam essa oportunidade, porque a gente já tá mandando aí várias como é que se fala? Várias dicas e várias coisas que a gente vai precisar para essa semana, que vai ser na semana que vem, tá? Então não percam isso quanto antes vocês se inscrevem, mais informação vocês têm. Ah, e não esqueça, é 100% online, 100% gratuito, tá bom? Um beijo, até amanhã. O pessoal tá falando aqui pra você se preparar pro print. Ai, gente, o print, me repostem aí, que eu vou mostrar pra vocês esse bolo aqui masculino. Ó, deixar o bolo em evidência. Printem aí a tela, me marquem que eu vou repostar vocês aqui. Garrei o sorriso? Um beijo, gente, até amanhã.